E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, acho que eu nem preciso avisar que vou abrir o vídeo trazendo aquelas notícias positivas do nosso Brasilzão e depois já quero falar da imprensa. Ontem tem um relatório que aponta Bolsonaro como o principal vilão da liberdade de expressão. Ele maltrata jornalistas, só que no dia de ontem a imprensa aprontou uma que eu vou mostrar pra vocês. Se eu falar, vocês não acreditam. E além disso, tem um vídeo pra mostrar pra vocês de alguns jornalistas famosos que estão indignados porque a imprensa perdeu o poder. Eles não têm mais o mesmo poder de articulação que eles tinham no passado. Depois disso, vamos falar do Lula. Segue aí com seus problemas, segue com medo, segue acuado, segue sem pisar na rua e tá tentando modificar sua estratégia de comunicação. A gente vai falar sobre isso e também, meu amiguinho, no dia de ontem, sabe aquele ato do dia 1º, contou com a participação de vários artistas? Pois o pessoal foi aí na internet, né? Deu uma pesquisa e descobriu que rolou um certo patrocínio aí de dinheiro público. E eu vou mostrar para vocês os documentos, né? Não adianta só ficar no gogó, mostrar para vocês aí, né, a participação da Prefeitura de São Paulo. Depois vamos ter que falar mais da relação do Lula com a Rede Globo, porque todo santo dia é uma coisa nova. A bola da vez, uma entrevista que o Lula deu aí para a imprensa internacional, onde ele fala de forma assim bem clara que ele salvou a Globo e que o grande erro que ele cometeu foi não ter regulamentado a mídia. Não, vou mostrar para vocês. Depois tem muita coisa pra gente falar de Bolsonaro. No dia de ontem, ele deu uma resposta na Anitta e no Leonardo DiCaprio, que vale muito a pena analisar. Quero comentar algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo e tem relação com o que o Bolsonaro tá falando, que ele tá falando de Amazônia, tá falando de algumas coisinhas, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar nesse âmbito e, por fim, não sei se vai dar tempo, a gente comenta algumas coisas sobre a direita brasileira e vamos começar com o famoso mas. Indústria tem melhora, mas não compensa perdas de meses anteriores, afirma IBGE. Na relação com o patamar pré-pandemia, a situação ainda fragilizada do setor fica mais evidente, tendo em vista que está 2,1% abaixo de fevereiro de 2020. Matéria de ontem. Sempre tem que ter um mas. Valor, Grupo Globo. A Mônica diz, né? Sempre o mas. O mas. É a imprensa nacional. Eles torcem para dar errado. Não vai dar. Uma notícia aqui que eu acho que deixa o Lula talvez muito triste. Com auxílio de cães farejadores, a Polícia Federal apreende mais de 250 quilos de farinha de trigo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A polícia segue trabalhando, segue fazendo apreensões recordes e dando prejuízo a quem gosta de fazer coisa errada, né? Ai, que pena. Gente, todo dia tem uma notícia desse âmbito, né? Com quantidades absurdas de substâncias ilícitas. Vamos continuar. Olha isso daqui. É uma notícia ruim, mas que dá para mostrar, né, a tentativa do governo de ajudar o povo. Bolsonaro, inicialmente, abaixa o IPI em 25%. Depois ele fica com raiva, aí reduz logo a 35%. Não, bota logo a 35%, Paulo Guedes. O governador do Amazonas diz que vai acionar novamente o Supremo contra a redução do IPI. Não pode. Não pode. Não pode. Pode 35%? Não. Tem que acabar, é um absurdo. É um absurdo. Aí era até fazer uma pergunta capciosa, né? Ele já devolveu o dinheiro dos respiradores que comprou aí na adega. Sobre o nosso agro brasileiro, vendas de commodities do Brasil para países árabes disparam. A gente vai falar mais coisas ligadas aí à alimentação, né? Que tem tudo a ver com agro lá na frente, bem lá na frente. Mas é grave isso daí. E olha só, em contrapartida. Aqui não é notícia positiva, mas dá para fazer uma análise no Brasil, que eu acho que é uma análise positiva, que é o seguinte, ó. Inflação ao produtor europeu, 36,8% de aumento. Imagina esse é o gás, que daí dá para cortar. As pessoas tratam a situação, principalmente o que está acontecendo, como se o Brasil fosse o pior país do planeta. Tudo de ruim só acontece no Brasil. Aqui um gráfico sobre o que o produtor europeu vem passando. Imagine se a imprensa realmente começasse a mostrar essas informações, começasse a mostrar o que está acontecendo no Brasil em comparação a outros países, outros continentes, outros blocos econômicos. Não, sempre tem que fazer, né, aquele alarde, aquele estardalhaço, como se o mundo todo tivesse as mil maravilhas. E não, o Brasil sempre é o pior, só o Brasil que está andando para trás. Mas vamos continuar, que eu já quero falar com vocês da imprensa. Gente,
Tem coisas que se contar ninguém acredita e tem que mostrar. Inclusive, eu não tá aqui em vídeo, mas eu salvei o vídeo, eu gravei um vídeo, porque até se depois algum jornalista, né, algum verificador de fatos encher o saco, ele me perguntar, fala aqui, irmão, ó, tem um vídeo, eu com meu celular, clicando no link, entrando na página da Yahoo, que tem a foto do Jair Renan. Jair Renan. E qual o problema? Vejam só. Matéria do Yahoo Sports. Yahoo Sports. Aí tá falando o seguinte, ó. O governo de Alagoas fez repasses indiretos de 1,2 milhão a rádios ligadas a Renan Filho. Bom, primeiro que Jair Renan, ele não, acho que não tem Renan Filho no nome, né? Acho que não é Jair Renan Bolsonaro Filho. Acho que é Jair Renan Bolsonaro. Você vê a legenda da foto, ó. Arquivo Brasília, Distrito Federal, 4 de março de 2020. O filho de Bolsonaro, Jair Renan, cerimônia de posse da nova Secretaria Nacional de Cultura, da nova Secretária Nacional de Cultura, Regina Duarte. Só que a matéria não é do Renan Jair Bolsonaro, não é Jair Renan. A matéria é do Renan Calheiros, do filho do Renan Calheiros, Renanzinho. Por que colocaram a foto do Jair Renan? Eu acho que aqui pode até realmente ter sido um erro, mas, desculpa, a gente vê o governo apanhar tanto, Bolsonaro apanha tanto, que eu não consigo olhar para isso daqui e não ver como uma obsessão da imprensa em tentar desgastar o governo. O Demagogia fala, rapaz, inacreditável, olha a foto que o Yahoo escolheu para falar do filho do Renan Calheiros. A matéria tá aqui, ó. Matéria na Folha de São Paulo, o título é diferente. Governo de Alagoas fez repasses indiretos de 1,2 milhão de reais a rádios ligadas a Renan Filho. Ex-governador e esposa são sócios de contratadas para divulgar publicidade oficial, mas negam conflito legal. Mas no Yahoo Sports tá fora do Renan Filho, do Renan Bolsonaro. Renan Calheiros e Renan Filho encontram Lula e falam de possível aliança. Estou surpreso. Estou surpreso. Quem poderia imaginar que Renan e Lula estariam juntos, né? E que uma notícia dessa poderia estar ligada ao filho do Renan Calheiros. Mas vamos continuar. Vocês viram aí, acabaram de ver um fato. Aconteceu, tá aí para provar, prints, etc. Tudo registrado. E a gente sabe o tratamento que Bolsonaro recebe da imprensa todos os dias. Mas ontem saiu um relatório que uma ONG fez. Brasil fica em centésimo décimo lugar em ranking de liberdade de imprensa, com situação problemática. Liberdade de imprensa, vai falar o quê? A direita está sendo perseguida? Não. O documento lista como pontos de atenção a violência estrutural contra jornalistas de direita? Não. A concentração dos veículos de comunicação em poucas empresas privadas? Bom, isso aí realmente é até verdade. E campanhas de desinformação como salientando a participação do atual governo. Peraí, o governo Bolsonaro tem uma campanha de desinformação? Que campanha? As relações com a imprensa se deterioraram significativamente desde a chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro, que ataca regularmente jornalistas e a mídia em seus discursos. É? O que ele fala? O que acontece, né? Meu Deus! ONG Repórteres Sem Fronteiras destaca desinformação e ações de Bolsonaro como prejudiciais para a atividade jornalística. Eles podem tudo, eles podem falar o que quiser, podem fazer qualquer tipo de piada. Nada acontece. Mas, meu Deus, são pobres coitados. Estão sofrendo muito. Beleza. Guarda isso daí. Enquanto isso, o novo dono aí do Twitter, ele traz aqui uma matéria da CNN Internacional falando o seguinte, né? Quem financia essas organizações que querem controlar o seu acesso à informação? Vamos investigar. E a matéria da CNN está falando o seguinte, que algumas marcas, né, podem forçar o Twitter, na verdade deveriam forçar o Twitter a manter as políticas de controle de conteúdo. Algumas das maiores marcas do país, incluindo Coca, Disney, etc., né, estão enfrentando pedidos para boicotar o Twitter se o futuro proprietário da empresa, o Elon, reverter a moderação de conteúdo de políticas, né, que limitam o discurso de ódio, a desinformação eleitoral. Olha como foi específico. Dessa vez não foi só desinformação, não. Desinformação eleitoral. CNN Internacional. E nem tá falando do Brasil.
No dia de ontem também o Elon, nas redes sociais, no próprio Twitter, né? Ele responde a Open Society Foundations, que é a do George Soros, o seguinte, ó. George, por favor, é, vem aqui na minha DM, vem aqui conversar comigo. Chamou aí os Sorinhos para conversar. O que é que eles querem? Não sei. Vale a pena ficar, né? Mas você consegue ver uma coisa. A imprensa, ela vem sofrendo críticas ao redor de todo mundo. Parece que a gente está num planeta onde os iluminados são apenas os jornalistas e a população como um todo não sabe de nada. São, sabe, pessoas que não merecem ter opinião. Porque no mundo inteiro são as mesmas críticas. E aí, vejam só. Falando em crítica, né? Como eu falei para vocês, eu não sei como é que o Vinícius tem paciência de assistir algumas coisas. Ele gravou aqui essa live que, meu Deus do céu. Quem para pra... Oh, peraí. Quem para pra assistir o Antônio Tebet, o Marco Antônio Villa e mais duas pessoas que eu não sei quem é. Mas o Vinícius parou. Olha esse recorde aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Eu lamento muito para quem torce por uma terceira via, que a gente não está mais nos anos 90, nos 80, que a televisão aberta fazia toda a diferença, né? Um cara aparecia, as pessoas eram obrigadas a ver TV aberta praticamente, o candidato aparecia ali e ele surgia um Collor da vida, surgiam uns caras que ninguém tinha ouvido falar antes e do nada o cara aparecia e podia surpreender numa eleição municipal, numa eleição para governo de estado, etc. Agora é mais difícil, né, para quem precisa aparecer. Você vê um bom quadro, por exemplo, como a Simone Tebet, né? A Simone Tebet é... Um bom quadro como a Simone Tebet. Você vê a indignação dessa gente? É porque agora vocês podem ir nas redes sociais e dar a opinião de vocês. Podem se comunicar com outras pessoas. Vocês não são mais forçados a assistirem a TV aberta o tempo inteiro. Não. Assiste se quiser. Não é? Eles querem voltar exatamente para os anos 80, para os anos 90. Fica bem claro, né, quando você vê discussões sobre controle das mídias, das redes sociais. Esse é o principal objetivo dos jornalistas. O povo não pode ter voz. Não pode, faz mal, é ruim. É bom assim quando deixa as coisas bem claras, né? Mas vamos falar aqui um pouco da Simone Tebet. Só dar uma risada. Sem Simone Tebet, MDB pode aderir a Bolsonaro. Mostra projeção do partido. Assim, o MDB ele não é Bolsonaro, isso é óbvio, né? Um partido da terceira via. Mas, gente, olha só. Todo dia sai uma matéria falando que Bolsonaro está derretendo. Não saía, né? Várias, agora estão tendo que falar que Bolsonaro está se recuperando. Mas que Bolsonaro derrete, que Bolsonaro é extremamente rejeitado, que ter o nome atrelado a Bolsonaro não ajuda em nada. E assim, tá, se Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, por que tem alguns partidos que querem, sabe, apoiá-lo? Por quê? Não apoia logo o Lula, porque o que depende do Renan Calheiros, inclusive, tá se falando aí que no dia de hoje pode ter uma reunião entre o Renan Calheiros e o Michel Temer para tentar convencer o MDB a apoiar o Lula no primeiro turno. Simone Tebet não desistiu, não. Também saiu algumas matérias na imprensa falando que está em conversa, até conversas meio avançadas, para o Dória vir como vice dela, né? Será uma chapa, terceira via, Simone Tebet como presidente e João Dória de vice. Não chance nenhuma de decolar, mas deixa eles. O Brasinha fala, né? Vai ser no primeiro turno desse jeito. Quem também não está conseguindo unidade no próprio partido, vem sofrendo alguns problemas, porque tem pessoas um pouco mais na extrema-direita e outras realmente de esquerda, é o pessoal aí do PSD do Kassab. Kassab joga a toalha e PSD vai liberar estados na eleição presidencial. Isso porque Bolsonaro, né, é super rejeitado. Agora o PSD vai se manter nacionalmente distante dos favoritos à presidência Lula e Bolsonaro, mas localmente vai costurar acordos presidenciais. No Paraná, por exemplo, Ratinho Júnior é muito próximo de Bolsonaro. Já no Rio de Janeiro, Eduardo Paes negocia um palanque com Ciro Gomes. Em São Paulo, Felício Ramute vai caminhar por hora sem acordo com presidenciáveis. E aí vamos falar do Lulinha, né? Lulinha tá difícil para ele. A Rede Globo sozinha não tá dando conta. Mas antes de falar sobre o Lula mais especificamente, olha só como são as coisas, né? Parece que tem algumas pessoas no Brasil que não veem questões econômicas apenas pela ótica do pragmatismo e da sensatez, como o Guilherme Benchimol da XP, que recentemente foi como ele se referiu, né, quando o cara perguntou se ele foi beijar a mão do Lula. Não, é apenas pragmatismo e sensatez. E aí, vejam só, aqui são as ações da XP.
Se você perceber aqui, ó, no finalzinho, ela meio que está em queda e vem caindo há um certo tempo até. O Marcelo de Carvalho da Rede TV fala o seguinte, ó, ação da XP. Detalhe, não fui eu quem colocou a cor vermelha. O gráfico fala por si só. Mas tá lá, né? Mas se você olhar também, ela vem caindo desde lá de setembro de 2021. Às vezes é por isso que o Benchimol foi conversar com o Lula, né? Porque não tá muito bom as coisas. Pô, uma queda aí 40% em um ano. Tá ruim, né? Tá meio ruim aí pra turminha da XP. Mas vamos continuar. Olha isso daqui. Fiquei surpreso com essa chamada no Twitter, né? Que na verdade também é a manchete que saiu na Folha de São Paulo. Solidariedade. A partir daí do Paulinho da Força fez um evento ontem, contou com a presença do Lula, do Alckmin, da Gleisi Hoffmann, de um pessoal aí do PSD, Marcelo Ramos estava lá, o Omar Aziz também. Solidariedade toca hino nacional para Lula e Alckmin para abafar episódio da Internacional Socialista. A imprensa está deixando claro, o que está acontecendo é para abafar. Tem que abafar. Abafa para proteger. Abafar. Porque por eles, você acha que o Paulinho da Força faz questão de cantar o hino brasileiro? Você acha que o Lula... Assim, eu realmente queria saber se o Lula sabe cantar o hino brasileiro. Porque ele ficou 8 anos aí na presidência. Querendo ou não querendo, tocou várias vezes. Que eu queria saber se o Lula... Você fala assim, dá play, vai Lula, canta aí o hino brasileiro. Saber se ele passa aí da terceira, quarta estrofe. Mas vamos continuar. Aliados pressionam Lula por mudança de estratégia. Tem um ditado que é bem conhecido, né? Ninguém mexe em time que está ganhando. Se o Lula tem que mexer na estratégia, alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não vai bem. O favoritíssimo, o cara que vence Bolsonaro com a mão nas costas, tá tendo que mudar de estratégia. Ao convidar integrantes de partido de centro-direita para participar da cerimônia de adesão à candidatura de Lula, o presidente de Solidariedade, o Paulinho da Força, reforçou sua crítica, já feita ao petista sobre a necessidade de ampliar o discurso. Outra estratégia é a afirmação da identidade de centro-direita de Geraldo Alckmin. Vejam só, olha quanto tempo, várias pessoas, a gente já comentou sobre isso, mas até outras pessoas de direita também comentavam que o Alckmin, ele vai pro Lula, né? Na verdade, eles formam essa chapa, em vez do Lula ficar um pouco mais moderado, o Alckmin radicaliza de vez. Perde a vergonha na cara e mostra quem ele realmente é. E agora o pessoal tá preocupado. Não, olha, o Alckmin ele tem que mais ir pra centro-direita, porque tá feio, a coisa tá ficando feia, tá ficando muito feia. Os petistas pragmáticos e aliados de outras legendas têm feito críticas cada vez mais contundentes sobre a estratégia de Lula de falar apenas com os seus. Críticas contundentes. O favoritíssimo, tá tendo que mudar de estratégia. Mas até aí beleza, né? A gente entende, tem que enganar um pessoal aqui, um pessoal colar. Agora tem um tipo de estratégia que, assim, você pode mudar, você pode até convencer algumas pessoas, mas tem um preço. Tem um preço e você não paga na terra. Olha isso daqui. Lula contrapõe cristianismo dos pobres à relação de Bolsonaro com evangélicos. A chapa cristã está aqui, diz o senador Randolfo Rodrigues. Não fala isso, Randolfo. Não fala, cara. Isso é feio. Você usar o nome de Deus em vão não é bom. Durante o evento de solidariedade nesta terça, o ex-presidente Lula e seus aliados lançaram mão de diversas imagens religiosas. Será que o Lula fez isso de propósito? Ou será que ele fez isso de coração? Não, ele realmente sentiu que ele precisava colocar imagens religiosas. Ou será que foi tudo um teatrinho? Frequentemente em contraposição à proximidade de Bolsonaro com lideranças da bancada evangélica. O senador Randolfo Rodrigues, membro da coordenação de campanha do Lula, diz ao painel que essa será uma orientação da candidatura. Tudo proposital. Tudo joguinho, teatro, orientação. Não é porque ele se vê nos valores cristãos, não, é porque isso dá voto. É porque dá voto. Quem também comenta sobre isso, indo na mesma linha, matéria que está no Estadão, ó. Avanço de Bolsonaro entre evangélicos apareceu em pesquisa interna do PT. Demonstrou esse crescimento, né? E o Estadão fala que o Lula, nesse evento de solidariedade, foi
um dos pontos marcantes do discurso do Lula foi o número de referências religiosas que ele fez. Citou Deus 4 vezes, Bíblia 2, também se afirmou como cristão em 2 oportunidades. Lula acordou católico ou crente, disse um aliado. Olha só, o assunto pode ter ficado na cabeça dele após a leitura de uma pesquisa interna que saiu anteontem e trouxe 2 informações da campanha petista, segundo aliados. Aí fala uma boa que mantenha folga sobre Bolsonaro, blá blá blá. E a segunda negativa, a de que o presidente Bolsonaro ganhou mais pontos entre evangélicos, conquistando eleitores até então indecisos nesse segmento. E foi porque ele viu o Bolsonaro crescer entre os cristãos que ele está colocando esse discurso. Não é de coração. Ele pode enganar pessoas, mas Deus está vendo, Lula. Deus está vendo. Tanto que você vê, ó, uma das estrelas do evento foi o pastor Marcelo, sobrenome difícil, citado nominalmente por Paulinho da Força. Ele diz que tem orientado, mais uma vez, olha a palavra, orientado, tá mandando no Lula, orientado Lula a mencionar Jesus e a Bíblia durante as falas sobre fome e pobreza e fechar entrevistas com Deus abençoe. Não tá falando de coração. Não tá falando porque acredita. Dizem que a boca fala o que o coração está cheio. No caso do Lula, né? A gente tá vendo aqui que é uma orientação com interesses eleitorais. Nossa, minha língua hoje tá travada, viu? Parabéns, Lula. Parabéns. Agora depois não digo nada, viu? Aí, falando em discurso da boca pra fora, olha isso aqui. À esquerda, filmagem aqui durante o evento. Olha a bandeira que a Daniela Mercury está segurando. Várias carinhas do Lula, uma estrela grande no meio escrito PT e várias estrelinhas, bandeira vermelha. Aí depois ela colocou, ontem ela fez um tweet. Teremos muitos dias de luta pelo Brasil. A bandeira, o hino, as cores e os símbolos do Brasil são nossos. São nossos? Mas tu tá aqui com a bandeira do Lula, amiguinha. Bandeira do Lula e tá todo mundo vendo. O cara nem treme, né? A Elisa fala, a hipocrisia dessa gente é o que causa mais indignação. Mas calma que a gente vai ter que falar de valores. Ontem circulou nas redes sociais, a primeira coisa que eu vi foi essa nota aqui, um extrato de empenho. Tá bem pequenininho, eu vou dar um zoom depois, óbvio, né, pra vocês verem. Mas o Moreno José fala o seguinte, prefeitura pagou o showmício da Daniela Mercury para o PT? Pode isso? O que o prefeito está fazendo com a nossa grana? E sobre isso, o Gil Diniz, deputado estadual, já avisou, vou entrar com mais uma ação popular, dessa vez contra a Prefeitura de São Paulo, que gastou dinheiro público com showmício de artista, ele chama de decadente. Pior ainda, pagou palanque para o descondenado fazer politicagem. Vou entrar também com denúncia do Ministério Público contra a Prefeitura de São Paulo. Vamos agora aos documentos. Em primeiro lugar, esse daqui é um flyer que foi divulgado, tá aí na internet, para quem pesquisar vai ver. 1º de maio unificado, emprego, direito, shows gratuitos, Leci Brandão, Dexter, Daniela, DJ Clay, Francisco Hombre. 1º de maio de 2022, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Olha lá embaixo, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, NCST, Nota Central Pública e a outra não consigo ler, LIGT, eu acho. Mas enfim. E a Flávia Ferronato, ela trouxe uns prints. E ela fala o seguinte, ó, não foi só o show da Daniela Mercury que foi pago com dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Todos os shows promovidos pelas centrais sindicais no Pacaembu, com exceção da Leci Brandão, foram pagos com dinheiro do povo de São Paulo. Tem que mostrar algum documento para provar isso, né? Então vamos nessa. Primeiro temos aqui o DJ KLJ. Aí você vê aqui, ó, contratado Kleber Geraldo Lelis Simões. Nome artístico, DJ KLJ. Objeto, espetáculo musical, show do DJ. Data, período, dia 1º de maio. Local, Praça Charles Miller. Olha aqui, bem grande, Praça Charles Miller, Pacaembu, a partir das 10 horas da manhã. Então, é esse evento aqui mesmo. Valor global, R$12 mil. Tá bom, né? Vamos continuar. Temos aqui o Dexter.
Marcos Fernandes de Omena, nome artístico, rapper Dexter. Também data dia 1º, Praça Charles Miller, 28 mil. Acho que o DJ ficou com inveja. Aí temos aqui agora o Francisco El Hombre. Contratado Mateu Piraces Ugarte, integrante do grupo, vai falar lá, mas enfim, ó, objeto. Espetáculo musical show Francisco El Hombre. Data e período, dia 1º, local, Praça Charles Miller, valor R$30 mil. Ai, e aí temos a gloriosa Daniela Mercury, né? Pelo amor de Deus, tu não vai me dizer que Daniela ia receber 12 mil, 28, 30 mil. Pô, artista de renome no Brasil. Olha lá, ó, contratado. Daniela Mercury de Almeida Versosa, nome artístico, Daniela Mercury. Tá ruim de falar hoje, viu? Tá lá, data período, dia 1º, local, Praça Charles Miller, valor global R$100 mil. 6 dígitos. Haja coração. Sobre a questão que envolve a Daniela Mercury, o André Porciúncula, que fazia parte da Secretaria de Cultura do governo, né, mais especificamente a questão ligada à Lei Rouanet, né, fomenta a cultura, não é só a produtora da esposa da Daniela Mercury que lucrava milhões com a Lei Rouanet. O instituto que ela comanda costumava pegar milhões antes do governo Bolsonaro e as mudanças que fizemos na Rouanet. Sempre presuma uma teta vazia nos críticos do presidente. Ele colocou ali um extrato, aí tá assim, ó, valor total das propostas, quase 4 milhões e 800 mil, valor total aprovado, 4 milhões e 352 mil e alguns reais, valor total captado, 2 milhões 880 mil reais. Será que é por isso que a Daniela Mercury está com tanta raiva de Bolsonaro? Não sei. Eu coloquei o zoom, nem lembrava. Aqui o zoom aqui que o Daniel colocou. O André trouxe. Mas vamos continuar, tem mais coisa. A Ginana Pascoal ontem acordou Ruth. Eu sempre confundo, mas acho que é a Ruth que acorda bem, né? Raquel que é mais problemática. Acordou Ruth e comentou o seguinte, ó. Como reagiriam as instituições se a Prefeitura de São Paulo tivesse contratado um artista para cantar no caminhão dos atos pró-liberdade identificados com Bolsonaro na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista não teve nada, né? Só os trios, turma aí com camisa verde e amarela, bandeira do Brasil. Mas e se a Prefeitura tivesse contratado algum artista? Seja sob o ponto de vista da legislação eleitoral, seja sob o aspecto administrativo, grave a contratação de uma cantora famosa por participar de ato claramente vinculado com a pré-candidatura de Lula. Se eu não me engano, Lula discursou, né, nesse evento. Participasse a cantora na condição de cidadã, até seria possível admitir, apesar da proibição de showmício, mas paga com dinheiro público? Nem é possível alegar que se trata apenas de uma comemoração pelo Dia do Trabalhador, pois todos os políticos que se manifestaram são apoiadores do ex-presidente. A própria cobertura da imprensa mostrou as imagens opondo uma manifestação à outra. É incrível. O pior é que, teoricamente, se trata de uma gestão de direita. Não sei, né? Do MDB. Não sei se o MDB é muito de direita, não. É o famoso centro democrático. E aí, olha só. Falando ainda mais em artista. Olha o Marcelo Serrado. Olha lá, eita. Quando as diferenças são jogadas pro lado para buscar um país melhor. Lula oficial, Geraldo Alckmin. Toda a minha admiração a vocês. Tá bom, né? Olha só que interessante. O cara que apoia o Lula hoje, né? Um ex-global. Eu não sei se ele tá mais na Globo, mas já era da Globo no passado. O Flávio Garage, ele achou essa foto aqui, ó. Tá até com um bigode maneiro, viu? Bigode maneiro. Moro Bloco. Ó, a camisa do Moro, junto com a Suzana Vieira. Ai, viu? O cara que apoiava o Moro agora comemora a chapa Lula-Alckmin. E querem me falar que Lula e Moro estão em espectros diferentes da política brasileira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Mas vamos continuar, né? Que a gente começou a falar aqui dos globais. Vamos falar da questão da Rede Globo. Meu amigo, o áudio não tá muito bom, porque é gravação, mas como sempre, esse vídeo vai estar disponível, assim como o primeiro, lá no canal do Telegram. Link sempre aqui na descrição. Escuta isso. Vamos ouvir juntos
o Lulinha falando como ele salvou a Rede Globo. Nós somos republicanos. Quando eu fui presidente, Quando eu fui eu presidente, governei de forma republicana. eu governei de forma republicana. A Rede Globo Rede Globo estava quase quebrada. E nós outros ajudamos Salvador. Estava quase quebrada. estava quase quebrada. E nós outros ajudamos Salvador. Nós ajudamos a salvá-la. Cada vez faz mais sentido a aliança do Lula com a Rede Globo. Mas fica pior. Olha o que ele disse. Big mistake. Depois cometemos o erro. E depois cometemos o erro De não fazer a regulação dos meios de comunicação. Cometemos o erro. Qual foi o erro? Não regular. Não aplicar a censura do bem. Esse é o Lula. Salva a Globo, mas não aplicou a censura. Rapaz. O democrata. E você vê, né? O relatório da ONG diz que é Bolsonaro que é uma ameaça para o jornalista. O Lula não. Porque aqui é a regulamentação do bem, né? É a censura do bem. Mas vamos continuar, que tem mais. Não sei se vocês vão lembrar. Essa matéria que saiu no dia 1º, a gente comentou no vídeo do dia 1º, eu acho. Sobre o Geraldo Alckmin. Alckmin diz a Lula que pode ajudar em pacificação com o Grupo Globo. A gente tá questionando, então peraí, então foi o Alckmin que fez aí a ponte? Na verdade, o Alckmin vira vice do Lula a pedido da Globo, não porque o Lula queria, etc, para ajudar e tudo mais nessa aliança. Alckmin foi o padrinho, Alckmin que fez a ponte entre o PT e a Globo, Lula e a Globo. E por que eu trouxe essa matéria de novo? Não uma, mas duas matérias em um período de exatos 24 horas. Ambas as matérias, 11h30 da manhã. Globo. Coluna do Lauro Jardim, a mesma jornalista, Naira Trindade. O apelido de Bolsonaro no partido de Alckmin. O apelido que Alckmin deu a Bolsonaro. Rapaz, tá forçado. Tenta disfarçar um pouquinho, porque tá ficando feio. Aí a Bia fala, né? Me vem à cabeça uma voz suave dizendo: me chama de corrupto. O apelido que o Alckmin deu foi Bozo. É o Bozo. Eu não gosto do Bozo. Chama de corrupto, Alckmin. Chama o Bolsonaro pra merendar e chama ele de corrupto durante uma merenda. Lula Globo, né? Quem poderia imaginar? O Lula mesmo diz, né? A Globo, a gente salvou ela. Olha lá o vídeo. E aí, vejam só. Falando do partido do Alckmin, o PSB, Fábio Van Garten traz aqui a notícia da CNN. Até foi comentada pela esquerda, mas o Randolfo Rodrigues tá quietinho. É coisa de... Eu não vou ler. É uma frase extremamente preconceituosa, racista, né? Fala... Racista de vereador Camilo Cristófaro vaza durante a sessão na Câmara. Aí o Fábio Van Garten fala o seguinte: teremos editorial da Globo em resposta à fala absurda de vereador do PSB, o partido do vice do Lula. O partido do vice do Lula, do queridíssimo Geraldo Alckmin. Teremos um editorial? Eu não sei porque eu não assisto a Globo, mas vocês aí, se alguém assistir, deixa nos comentários se alguém viu ontem a Globo comentar sobre esse caso e frisar que o PSB é o partido do vice do Lula. Imagine se fosse uma fala feita por qualquer pessoa um pouco mais à direita. Não precisa nem ser bolsominion, não. Só um pouquinho mais à direita. Você vê pela reação. Tabata do Amaral, ela fala o seguinte, ó. Em meio a um dia cheio de casos de preconceito, esse choca ainda mais por ter acontecido em plena Câmara Municipal de São Paulo. Todo o meu repúdio à fala do vereador e a minha solidariedade àqueles que todos os dias sofrem as consequências do racismo estrutural. Basta. Se fosse qualquer pessoa mais à direita, a Tabata Amaral já tá falando: ó, gente, tô aqui protocolando queixa no Ministério Público, tô fazendo isso, tô ligando pra polícia, eu vou trabalhar pra esse cara ser preso e nunca mais ver a luz do dia. Pra ele perder tudo que ele possui.
É como é do mesmo partido dela, do vice, o partido do vice do Lula. Não, meu repúdio. Meu repúdio. Uai, cadê a valentia? Cadê a valentia da Tabata Amaral? Só ficou no repúdio? O Arthur até diz, né? Tabata, deputada federal por São Paulo, que é exatamente onde aconteceu, só consegue emitir uma nota de repúdio para um caso de racismo em seu partido? Tabata confirma a regra. Ela não defende as pessoas, apenas usa-os para os seus fins. O mínimo que se pode exigir é a expulsão e cassação do vereador. Ela tinha que estar fazendo escarcéu, mas tá quieta. Tá quieta. Tá quieta. Quer ver a valentia da Tabata? Aqui, ó. Tá aqui. A valentia para tentar criar uma narrativa contra Bolsonaro. Esse é o mais trágico resultado de um país que não prioriza a educação e de um MEC que fecha os olhos para suas responsabilidades. Não podemos abrir mão dessa geração. Garantir a recuperação da aprendizagem com conectividade, aulas no contraturno e acolhimento é fundamental. Mas espera aí. Quando a gente olha ali, ó, o ano de 2019, acho que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, teve uma queda. Cresceu por causa da pandemia. Por causa do fica em casa. A economia a gente vê depois. Inclusive, a Tabata ela foi a defensora do fica em casa, mesmo sabendo das dificuldades, principalmente das famílias baixa renda, de que seus filhos pudessem aprender. Eu não sei se ela sabe, mas a população masculina do Brasil às vezes não tem nem internet. Às vezes tem internet no telefone, um 3G, etc. Mas não um pacote de dados suficiente para, por exemplo, o filho poder assistir aula, uma live aí com o professor, etc. Ou às vezes o único celular da casa é o da mãe, que sai para trabalhar, o do pai. Não tem como deixar pro filho. Não é porque não quer, é porque não tem como. É muita cara de pau. O Arthur diz, né? Os sistemas online falharam miseravelmente em alfabetizar crianças, mas a Tabata, que defendeu escolas fechadas, tablets e o método construtivista, não assume a responsabilidade. A esquerda é canalha. O que deu errado foi exatamente o fecha tudo. Mas ela está pedindo conectividade. Ela quer dobrar meta. Aqui tá valentia. Aqui agora é valente. Na hora de criar narrativa contra o governo. Essa Tabata, hein? E falando de educação, no meu pai do tempo está ligada a jovens. Essa é uma notícia do Metrópolis. Total de adolescentes com título de eleitor é 30% menor que em 2018. Mesmo com todas as campanhas internacionais, atores de Hollywood, etc. A gente vai falar que Bolsonaro aprontou ontem, meu amigo. Mas enfim, o Demagogia fala o seguinte. Mas como assim? Quer dizer que Leonardo DiCaprio, galã dos anos 90, não mobiliza o público jovem? Que a Anitta não vai eleger nenhum deputado municipal? Que Daniela Mercury não reúne uma centena de eleitores em showmício? O que está acontecendo? E aí vamos falar disso. Vamos falar de Bonorinho. Nesse Bonorinho tá demais. Fico feliz que tenha falado... Não, vamos ler aqui primeiro, né? A Anitta faz um post no Twitter. Então, eu conto. Ontem, eu passei horas com Leonardo DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe. Nossa. Um especialista. O Leonardo DiCaprio ele tem o perfil verificado, irmão. Quem tem o perfil verificado é professor de Deus. Então, realmente, ele pode saber mais que Bolsonaro. Aí Bolsonaro responde bem assim, ó. Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood. Anitta, é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para as nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que o seu próprio povo. E aí não parou. Justamente por sabermos da importância da natureza que Deus nos deu, em especial da nossa Amazônia, em caixa alta, nossa,
Temos a matriz energética mais limpa entre os países do G20 e mantemos mais de 60% de nossa vegetação nativa intacta. Ninguém preserva mais que nós. Talvez o Léo não saiba disso. Que bom que concordam comigo sobre incluir os jovens nas decisões dos rumos do país. Certamente também concordam que aqueles que escolhem o caminho do mal, de tirar vidas, né, de violentar mulheres, pessoas, etc., também são maduros para responder pelos seus atos. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já está puxando, né, pela redução da maioridade penal. Espero que a Anitta tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar o Léo a abrir mão de seus jatinhos iate. Esses veículos soltam mais gás carbônico na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo. Boa noite. Rapaz, meu amigo, não deu pra notar a placa, sabe? Não deu nem pra cuspir no chão e sair nadando. Essa... Jesus, viu? Eu não queria receber uma resposta dessa. Que tapa com luva de pelica, né? Como o povão diz. Hipocrisia a gente vê por aqui, né? Fala da Amazônia, anda de jatinho, de iate. Esse é o Bonorinho, né? A gente lembra que a gente comentava? Quando chegar mais no período da eleição, tá se soltando. Estão deixando a fera se comunicar. Mas vamos continuar. Aí vejam só. Bolsonaro ele puxa essas questões que envolvem o meio ambiente. Você vê como a Anitta faz questão de frisar o meio ambiente, né? O Leonardo DiCaprio, ele sabe da Amazônia, etc. E a gente tem comentado, vez ou outra, aí sobre a novela da Rede Globo, né? Pantanal, que voltou, e como vem sendo utilizada para fazer palanque político. Até mostrei uma matéria que são na CBN mostrando que Pantanal é um marco na Rede Globo, porque é o pontapé que a Globo que agora cartilha de ESG para seus produtos, etc. Blá, blá, a partir de Pantanal. Mas vejam só. Dan Stubach fará participação especial em Pantanal como deputado federal. O ator vai à região gravar cenas do personagem nas próximas semanas. Longe de novelas, blá blá blá, ele fará uma participação como deputado federal Ibrahim, que está tentando se reeleger. Eu fico me perguntando, né? Deve ser um deputado de direita, de esquerda. Será que é um deputado que vai fazer algum tipo de conluio escuso com agronegócio para tentar mostrar como ele é malvadão, como ele não liga para o Pantanal nem nada? Será que a Rede Globo pensa que, inclusive, esse tipo de ação pode prejudicá-la no futuro? Ficar queimando o Brasil para os brasileiros e para o mundo, isso não ajuda muito. Às vezes parece que as pessoas colocam, sabe, a revanche acima de tudo. Vamos ver como é que vai ser essas cenas aí. Mas vejam só, não dá para falar em controle sem lembrar do Sérgio Moro. Só uma notícia um pouco rápida. Sérgio Moro já aceita a ideia de virar senador para garantir participação na política. O antagonista está tentando vender a ideia que o Moro aceita. Que ele não queria, não. Ele não queria, não quer ser senador, mas para não ficar fora da política, ele vai aceitar. No cenário hoje que está o estado de São Paulo, com o Moro à frente, não vai ser bom, viu? Moro, senador, 8 anos, vai encher o saco. Encher o saco. Ainda mais que a gente vem comentando. A legislatura que vem aí vai ser a legislatura das regulações. Vão botar regulação, vão tentar controlar tudo e todos. Até diz, né? Será que não é para garantir o foro privilegiado? Que ele quer continuar, né? Poder participar da política? E aí vejam só. Renatinho pergunta: seria Sérgio Moro o responsável por plantar uma revolução colorida no Brasil, assim como foi no Chile, forçando o país a uma reforma constitucional, de modo que o semipresidencialismo seja implementado? É muito ódio pelo Brasil numa pessoa só. Semipresidencialismo também tem tudo a ver com controle, né? Você mudar, você fazer uma reforma no Estado, impor novas regras. Novas regras. E olha só. ESG. Contexto, tendências e futuro. O Xandico fala: ouvi no rádio e fui olhar na internet. O ESG alastra-se como pólvora. Para mim, Kim, é a corda para o enforcado que não sente a corda apertar. É a Sônia, ela é SDG, né?
pioneer, assim, pioneiro pelo Pacto Global da ONU. Olha aquele projeto que a gente falou, né, que o pessoal está tentando avançar, que o Pacto Global está avançando assim, para o Brasil de uma forma completamente diferente, etc. Olha aí, ó. Olha aí. Ficou avançando. Palestrinha, Rio Grande do Sul, a 1000. Será que essa pauta tá vindo com tudo? Será que tá vindo com tudo? Todo dia uma notícia diferente, um evento diferente, uma ação diferente. Essa notícia aqui que eu achei bem relevante, o Luiz Paulo falou o seguinte: SG em Compliance. Observe o nível que as coisas estão chegando. Você pode ser tio do Zap, tia do Zap, já tá aí, sabe, nos finalmente. No finalmente eu digo o seguinte: já viu a sua vida, fez o que você tinha que fazer e agora você só tá preocupado em fazer esse Brasil andar para frente. Sabe, você já trabalhou, até já se aposentou, você já falou assim, até os seus netos você já ajudou a dar um encaminhamento. Aí você fala, cara, eu vou gastar agora toda a minha energia a fazer o meu Brasil avançar. E aí você não está muito preocupado com alguns assuntos, como por exemplo, criptomoedas. Ah, não preciso mais disso, minha vida está resolvida, minha família está resolvida, só quero botar para o Brasil avançar. Mas vejam só, por mais que você não esteja por dentro da questão de criptomoedas, muitas pessoas dizem que pode ser um caminho para você fugir do poder estatal, da mão do Estado te controlando, confiscando teu dinheiro, etc. Mil e uma coisas. E aí vejam só, matéria da Exame, membro da União Europeia, pede coordenação global sobre regulamentação de criptomoedas. Aí, o cara diz que Estados Unidos e a União Europeia estão avançando em estruturas abrangentes para cripto e blá blá blá. Em um artigo de opinião de domingo, no meio da comunicação política, o The Hill, o McGuinness disse que a União Europeia e Estados Unidos podem ajudar a liderar o mundo em uma abordagem regulatória para criptomoedas, que considere os benefícios da tecnologia inovadora, embora aborda riscos significativos. Por quê? Porque o Estado não pode controlar. Então é um risco. É um risco. O comissário da União Europeia apontou para a volatilidade de certos ativos, o risco de insider trading, possibilidade de criptomoedas serem usadas pela Rússia para evitar sanções e preocupações ambientais. Tá vendo? Olha só. Evitar sanção. Não, olha, evitar sanção. O grande problema de evitar sanção é o quê? O que é a sanção? É você poder impor, né, limites para outra pessoa. Você impor controle a outra pessoa, a outro grupo, a outro país. Então você poderia fugir desse controle. Um acordo global sobre criptos deve primeiro consagrar que nenhum produto permanece sem regulamentação. Nenhum produto sem regulamentação. Em segundo lugar, os supervisores devem coletar e trocar informações globalmente. Terceiro, qualquer acordo deve proteger os pequenos investidores. Quarto, o ecossistema de criptomoedas deve integrar totalmente as considerações ambientais. A gente está falando também de ESG, etc, né? Perceba. Olha o que eu venho falando para você. Gente, a gente vira e mexe, todo dia sai na imprensa alguma matéria do que diz respeito a soberania nacional, soberania popular e regulamentação. Essa legislatura que vem aí, 2023, pelo amor de Deus, escolham muito bem, principalmente os seus deputados federais e o senador. Eles irão lidar com esses temas. Inclusive no Brasil já está se discutindo sobre isso. Regulamentação de criptomoedas. Regulação e soberania. Pode me cobrar aí nos próximos 4 anos a quantidade de vezes que nós iremos discutir sobre projetos de leis, projeto de lei complementar, PEC, sobre esses 2 temas. Então, assim, não adianta só votar no cara que é fiel, no cara que é leal, no cara que é alinhado, cara. Olhem, principalmente vocês. Gente, vocês são pessoas, a maior parte de vocês, vê assim, às vezes acompanha diariamente, e não só meu canal, vários outros conteúdos. Vocês tentam se informar. Sabe, vocês não são o afegão médio. Vocês não são mesmo. Não preciso fazer nenhum elogio. É porque as pessoas, cara, a quantidade de pessoas que não estão nem pra política é imensa ainda no Brasil. Vocês são, sabe, cara, um grupo, a bolha do Brasil. É essencial que vocês escolham bem a quantidade de vocês. São vocês que cobram, são vocês que fiscalizam, são vocês que trazem conteúdo, são vocês que, sabe, irrigam as redes sociais.
Se vocês olharem as redes sociais, na direita, cara, a descentralização é fenomenal. A quantidade de posts aleatórios de pessoas que eu nunca vi na minha vida que aparecem nas minhas listas, no meu Twitter, cara, é sensacional. Eu me formo diariamente por você. Você vê todo dia que é uma postagem de alguém que eu nunca nem vi na vida. O cara fala, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Olha outro assunto que também tem a ver com regulação. Controle. Controle interno do Ministério Público. Ontem saiu uma matéria, não só na Folha, também no Estadão. Deve ter sido em algum outro veículo, mas eu vi na Folha do Estadão, que é o seguinte, ó. Transparência no Ministério Público é pior que na Justiça. Transparência? O Ministério Público não é transparente. Não acredito. O Ministério Público tão defendido pelo Sérgio Moro, pelo Deltan Dallagnol, que se você falar um ai, eles vão te acusar de basicamente você ser um bandido que quer acabar com o combate à corrupção. O Arthur fala o seguinte, a exigência de transparência não vale de forma igual? Cadê a PEC 5? Aliás, o Ministério Público começou a investigar um eventual caixa 2 pro Lula na XP ou vão deixar pra lá que nem fizeram com Moro e Álvares e Marçal? Mas olha só a matéria. As dificuldades começam no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Enquanto o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, centraliza as prestações de contas dos tribunais de justiça, o CNMP apenas oferece a lista de links para o acesso ao portal de cada unidade dos estados. A PEC 5, que previa realmente um pouco mais de clareza, transparência e... como é que a gente pode falar? Organização interna do Ministério Público, visava exatamente sobre o Conselho Nacional. Exatamente isso. Que toda a turminha liberal, turma do Sérgio Moro, falou, estão querendo acabar com o combate à corrupção. Olha aí, ó. Cadê a transparência? Cadê a transparência? Essa postura levanta a preocupação de que talvez o Conselho Nacional do Ministério Público não tenha interesse de promover o controle social sobre o Ministério Público, abusando do princípio de autonomia para justificar a falta de transparência. Quando eu li esse parágrafo, eu só lembrei de uma coisa. Quando o Aras, primeiro ele fala, não, vamos acabar com força-tarefa, porque a gente não sabe onde começa, onde termina, quem está sendo investigado, quem não está, quem manda em quem liberou o quê, que saiu do controle. Vamos botar aqui as gaecos? Não, a gente tá querendo acabar com o combate à corrupção. Tá querendo fazer. Foi aquela gritaria. Aquela gritaria que, meu Deus. Aí beleza. Quando em 2020, Kim? Foi 2020. Quando ainda em 2020, o Aras, ele manda um ofício pro Deltan Dallagnol. O Deltan fala, não, me espera. Deixa eu voltar de férias. O Aras espera mais de um mês. Aí manda a Lindora aí. Quando a Lindora vai lá, Lindora, que é basicamente o braço direito do Aras, ela é membro do Ministério Público. O Aras é o PGR, né? É membro do Ministério Público. Tá falando da Procuradoria Geral da República. Não é a Procuradoria Regional, é a Geral da República. Quando a Lindora vai e ela quer ter acesso aos dados que estavam sendo investigados, etc., foi o maior caos. O antagonista falando de interferência, que isso, que aquilo outro. Veja se não é exatamente o princípio de autonomia. Não, somos autônomos. A nossa força-tarefa precisa agir de forma autônoma. Ninguém pode ter isso só porque pediram para ver o que é que a força-tarefa de Curitiba estava investigando. Depois de muita confusão, se soube que tinha mais de 38 mil dados, 350 terabytes. O Ministério Público Federal como um todo tem 40. O Ministério Público inteiro. Só a força-tarefa tinha 350 terabytes. Quase 9 vezes. 9 vezes. Uma força-tarefa. Em nome da autonomia? Olha aí. Tá entendendo a PEC 5 agora? Tá entendendo como são as coisas? Esse retrocesso demonstra quão pouco o órgão está disposto a concretizar a lei de acesso à informação. Sakai aponta o paradoxo dessa instituição. A quem vamos recorrer se o Conselho Nacional do Ministério Público, que deveria promover a transparência do Ministério Público, não cumpre com normas de transparência estabelecidas para o Ministério Público? Vai recorrer a quem? Esse é o Brasil. Esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato do Brasil. Eu não canso de bater nessa tecla. Você entendeu? Assim, tem momentos... Todo dia tem uma coisa acontecendo no judiciário. Todo dia tem uma coisa acontecendo. Ontem teve novos desdobramentos aí do caso do Daniel.
Alguma notícia assim, coisa, recebeu uma multa nova, tem que usar tornozeleira, maior confusão. Tá, eu podia estar falando aqui com vocês, gastar 20, 30, 40 minutos dando minha opinião. Todo mundo não tem opinião sobre isso, não tem coisas... Mas eu não... Me desculpa, eu não consigo olhar pro judiciário brasileiro e achar... o problema tá aqui. Gente, olha a quantidade de problemas que a gente tem. Fora questões ligadas ao OAB, fora questões ligadas a emendas, universidades, a situação de diversos juízes, embargadores... Assim, tem que ver, precisa realmente de uma reforma jurídica. O Brasil precisa de uma reforma jurídica. Sabe, uma discussão profunda, densa. Não é assim, tirou o cara, resolveu. Não vai resolver, não vai, não adianta, não é assim. Eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo, me perdoe. Não vejo de forma assim tão simples. Olha esse tipo de notícia. Isso aqui também chama muito minha atenção. Limitadores de velocidade a partir de 6 de julho de 2022. Em 2022, limitadores de velocidade vão ser obrigatórios em todos os carros novos. Esse limitador, conhecido como assistente de velocidade, Sistema de Assistência de Velocidade Inteligente, ISA, vai alertar os motoristas que eles estão dirigindo muito rápido. Se o motorista não reduzir a velocidade, o carro deve intervir. Agora, olha só. E se você precisar realmente ir mais rápido por alguma emergência? Não pode, porque você não pode colocar o meio ambiente em risco. Só que o problema não mora aí, Olha o que a Bia diz. Primeiro, eles vão colocar limitadores de velocidade para depois rastrearem quantos quilômetros você anda por dia e quanto atingir o limite, né, vai pagar pelo excesso de carbono. Vocês acham isso muito difícil? Muito antes de se falar do meio ambiente, já existia rodízio. Muito antes. Por causa da quantidade de carros. Vocês acham que a partir do momento que você tem, né, um assistente inteligente, hoje em dia, sabe, as coisas interconectadas, internet das coisas, 5G, etc. Você acha que eles não vão saber quantos quilômetros cada pessoa dirige? Isso depois não vai virar assim um certo limitador? Não é que você não tem dinheiro para gasolina, não, você pode botar. Agora, tem que rolar o excesso, né? A partir de tantos quilômetros tem a taxa de carbono. Olha o que vem, olha o que tá vindo aí pra cima do planeta. Você acha que isso aqui vai ficar na Europa? Vai ficar... Isso aqui é no Reino Unido, inicialmente. Você acha que vai ficar restringida lá? Depois não vai pra Europa inteira? Depois não vai para os Estados Unidos? Não vai chegar no Brasil? Olha outro problema. Você acha que também vai ficar, sei lá, em alguns locais do planeta isolados? A Tsuki traz aqui uma postagem, ela tá em inglês, eu já trouxe toda a tradução. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, indicada pelo presidente atual, fala sobre a insegurança alimentar, né? O texto está lá, observações da embaixadora Linda Thomas Greenfield, em uma conferência da imprensa sobre o programa de trabalho de maio e a presidência dos Estados Unidos do Congresso de Segurança da ONU, né? É Remarks of the Embassy, em inglês é diferente. Mas vejam só, 3 parágrafos. A Ucrânia, como todos sabem, costumava ser um celeiro para o mundo em desenvolvimento. Mas, desde que a Rússia rejeitou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra, bloqueou portos cruciais e destruiu infraestruturas civis e silos de grãos, situações de fome desesperadas na África e no Oriente Médio estão ficando ainda mais terríveis. Eu quero dar destaque que está em verde. Tem muita gente que fala o seguinte, o Bolsonaro ali só entregou uma obra, uma estrada, isso aqui é um porto, isso aqui luta uma ponte. Meu amigo, se você não tem, sabe, o seu território conectado, você não consegue distribuir nem comida, coisa mais óbvia. A gente comenta, eu já comentei aqui em vídeo algumas vezes o seguinte, pensa que um dia, sei lá, alguém invadiu a Amazônia. Se não tem estrada, como é que você se defende? Pelo menos a costa, o cara vem lá, sei lá, com navio, avião, o cara toma a costa, que você não consegue chegar lá. Mas essa é aquela discussão direita, então o Bolsonaro pegou os militares, só entrega a obra, não faz nada, isso, aquilo, outro. Esta reunião do Conselho de Segurança acontecerá durante uma semana de ação que os Estados Unidos lançarão para enfrentar a insegurança alimentar em todo o mundo. Olha o tema que está entrando em voga. A diretora-geral do MC, ela veio ao Brasil para pedir ao Bolsonaro, pelo amor de Deus, que o Brasil produza mais comida. O Bolsonaro falou, a gente vai produzir isso, aquilo, outro, etc. Esta reunião acontece na ONU, vai incluir ministros das relações exteriores de muitos países regionalmente para analisar necessidades humanitárias urgentes e tomar medidas para constituir resiliência futura.
Um trabalho importante já está em andamento sobre esse tema em outros fóruns internacionais, incluindo o G7. Nossa intenção é expandir o círculo, incluindo doadores e países mais afetados pelo aumento da insegurança alimentar. A embaixadora americana na ONU falando em insegurança alimentar. E tá todo mundo aí tentando empurrar inúmeras regras ambientais sem sequer refletir, perguntar o impacto que isso vai ter na vida, nas necessidades básicas do povo, comida, energia. Isso me deixa muito preocupado. Sério. Pra turma que até fala assim que Bolsonaro não faz nada, Bolsonaro abandonou as pautas, você é covardou, frouxonário. Essa matéria aqui, eu quero dar assim, um destaque maior à atuação do governo. Que é o seguinte, ó. O Tribunal Eleitoral, né, o Superior, o TSE, desiste de União Europeia como observadora das eleições e culpa o Itamaraty. A Corte havia decidido ampliar o número de entidades internacionais que irão acompanhar o pleito deste ano, mas a falta de colaboração do Ministério das Relações Exteriores dificultou a concretização do plano de trazer os europeus para o Brasil. Logo nas primeiras tratativas entre a Corte e a União Europeia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota em tom crítico em que afirmava não ser tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte. Cara, na boa, Bolsonaro ele pode perder 1000 vezes, mas eu não vejo Bolsonaro perdendo de braços cruzados. Eu vejo assim, o que está ao alcance da presidência, dos ministérios, dos secretários, dos funcionários. Cara, eu vejo o executivo trabalhando. Eu vejo o executivo trabalhando diariamente. Como alguém tem coragem de falar que o governo não está nem para nada, o governo abandonou o povo, isso aqui, aquilo outro, Bolsonaro se vendeu. Contra-ataques de Bolsonaro. Esse mesmo. Contra-ataques de Bolsonaro. Eleições terão organizadores internacionais como observadores. Contra os ataques de Bolsonaro, as eleições vão ter organizações internacionais como observadores. A matéria já está afirmando, né, que essas organizações estão vindo por causa dos ataques de Bolsonaro. Contra esses ataques, para não ter. Já está afirmando que o Bolsonaro vai atacar as eleições. E essa narrativa está indo. Aí vem essas organizações também internacionais. Olha aquele cenário que a gente fez uma pequena reflexão do que pode acontecer em 2023. O Brasil entrando nos holofotes, quem sabe até sanções internacionais contra o Brasil. A turma da imprensa tá torcendo e tá empurrando essa agenda com vontade. Enfim, passando daqui um pouco de uma hora, tinha algumas coisas para falar direito. Comento com vocês também, era relevante, mas não tanto assim, dá pra gente comentar amanhã. E eu fico por aqui. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada, vai lá no Telegram, pelo menos escuta aquele vídeo do Lula com áudio bom, mostra pros teus amiguinhos, mostra pro teu amigo isentão, que tá assim, vou votar nulo, vou fazer isso, aquilo, outro. E, se gosta do meu trabalho, pode me apoiar, sou membro do canal, pelo Patreon, mas compartilha esse vídeo acima de tudo, não vai cair o dedo, e a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.